Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez, canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nessa oportunidade estaremos comentando a lição de número 6 da classe dos jovens, Na classe dos jovens. Estaremos trabalhando a lição de número 6, que tem como título A Grande Tribulação. A lição da revista da classe dos jovens, o título geral é Jesus Cristo voltará. E nós temos aqui indignação, dia da vingança, dia da angústia, tempos de abominação, tempos de angústia, o tempo do fim, o grande dia da sua ira, a hora do seu julgamento, o fim deste mundo, a tribulação, ok? Nós temos aqui algumas informações muito interessantes dentro desse compêndio de informação da Bíblia, da lição. A leitura bíblica proposta aqui pelo companheiro comentarista é Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 a 11. A lição, como de praxe, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a realidade da grande tribulação. O segundo tópico é, deixa eu me ver aqui, o propósito da grande tribulação. O terceiro tópico está escrito assim: quando acontecerá a grande tribulação? Ok? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no canal Rascunho da EBD. Isto posto, vamos para a nossa aula. O que é a grande tribulação? O que está escrito no capítulo 6 de Apocalipse? Está escrito assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de grande trovão: vem e vê. Então vamos estudar a respeito desse período, desse tempo tenebroso, traumático, do que qualquer, um tempo muito obscuro, que qualquer outro tempo da história humana. Então a grande tribulação, contudo, a igreja do Senhor não estará mais neste mundo. Há 3 terminologias e nós vamos trabalhar isso aí: o pró-tribulacionista, pré-tribulacionista e meso-tribulacionista. Ok? Não quero me ater muito a essas demandas, que são debates que vêm ao longo de anos, de séculos, e não se resolve. Não se resolve. Sei de uma coisa: Jesus vem buscar a sua igreja e nós estaremos com ele. Ok? Daniel vai fala a respeito da grande tribulação. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar as 70 semanas de Daniel, pois foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel o decursor de um período de 70 semanas, para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e unge o santo dos santos. Daniel capítulo 9, verso de número 24, ok? Então essas 70 semanas não são de dias, mas de anos. Levítico capítulo 25, versículo 8. Aliás, no texto original não se escreve semanas, sim 77, ou seja, 77. Então, é de anos, ok? Um dia determinado pelo Senhor. Por exemplo, encontramos nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vários textos sobre a referência da grande tribulação, ok? Então, vamos ao problema, Esse título, grande tribulação, nós vamos relacionar aqui alguns nomes, São um total de 12 nomes. Vamos ver o dia do Senhor, por exemplo. Esse título é usado para se referir à influência de qualquer outro, para a frequência de qualquer outro. Por exemplo, vamos ver Isaías, vamos ver Isaías 2, Isaías 13, vamos ver Ezequiel capítulo 13, Ezequiel 30, Joel capítulo 1, Joel capítulo 2, Joel capítulo 3, Amós capítulo 5, Obadias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Atos, enfim, nós vamos ver por aí à frente. Então, o fato de a igreja
e a noiva do Cordeiro já está no céu, indica que o arrebatamento deve ter acontecido antes do juízo da grande tribulação. Então aí vem a visão pré-tribulacionista, não é? Esta visão acredita que Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação. Então, a palavra tribulação é derivada do latim, que é tribulum, que é uma ferramenta usada para separar a palha do milho. De acordo com a utilização da Bíblia, as implicações teológicas incluídas nos conceitos como uma pressão, uma aflição, um fardo como angústia, tribulação, uma prisão com opressão, tendo isto em mente, parece que todos os 12 nomes para essa futura calamidade, a última escreve melhor período. Portanto, esse ponto de vista é um termo que a tribulação será empregada. Por exemplo, dia do Senhor, dia de indignação, Isaías capítulo 26, versículo 20, Isaías 34, verso 2. Dia da vingança de Deus, Isaías 34, verso 8, Isaías 63, verso 1 a 6. Dia da angústia de Jacó, Jeremias capítulo 30, verso 7. A asa das abominações, Daniel 9, versículo 27. Tempo de angústia, o qual nunca houve, Daniel 12, versículo 1. A 70ª semana, Daniel 24 a 27. O tempo do fim, Daniel 12, 9. O grande dia da ira, Apocalipse 6, 17. A hora do seu julgamento, Apocalipse 14, verso 7. E o fim deste mundo, Mateus 13, verso 40 a 49. A grande tribulação, ou seja, a tribulação, Mateus 24, verso de número 21 e 29. Então, está aí os 12 nomes propostos, né? Então, segundo esse período, a severidade desse período é caracterizada por guerra inacreditável, sangrenta, Mateus 24, Apocalipse 6 e Apocalipse 14. Vai falar de embriaguez, vai falar de sexo ilícito, vai falar de materialismo, não é? Mateus 24, verso 38, Lucas 17, verso 27, vai falar de embriaguez, sexo ilícito, tá? Mateus 24, verso 38, Lucas 17, 27, Apocalipse 9, versículo 21, materialismo bruto, vai falar de Lucas capítulo 17, versículo 28, Lucas 18, versículo 12 a 14, o surgimento de falsos messias, falsos profetas, Mateus 24, verso de número 5, a terrível perseguição aos crentes, Mateus 24, verso 9 e 10, e Apocalipse 16, verso 6, Apocalipse 17, verso 6, homens escondendo-se em cavernas, Isaías 2, verso 19 a 21, Apocalipse 6, de 15 a 17, as dores e aflições da morte que se apoderarão dos homens, de forma similar à dor de parto, Isaías 13, verso de número 8, e Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 6. Então, são períodos terríveis, não é? São períodos tenebrosos. Terrível fome mundial, Apocalipse capítulo 6, verso 5, verso 6, verso 8. Humanos massacrados por feras selvagens, Apocalipse 6, 8. Desastrosos terremotos, capítulo 6 de Apocalipse, verso 12, capítulo 11, verso 13 e capítulo 16, verso 18 de Apocalipse. Amedrontadores, aliás, sinais muito amedrontadores, ou seja, perturbações no céu, né? Nós vamos ver isso, tsunamis mundiais, desastres oceânicos, estrelas e a lua e o céu serão envoltos em trevas, né? Tudo isso se dará nesse período. A lua será transformada em sangue, os céus se enrolarão como um livro, saraivas gigantes, né? Vamos ver aqui, saraivas gigantes de fogo, sangue cairão sobre a terra, grandes meteoritos, né, cairão sobre a terra, estrelas cairão do céu sobre a terra, as águas doces e salgadas ficarão completamente poluídas, né? Então são fatores tenebrosos que está pautado dentro desses acontecimentos. São um total de 46 acontecimentos terríveis, né? Quais são os motivos para a grande tribulação? Colher os frutos que já foram semeados, além do tempo de Deus. Satanás e a humanidade serão
Satanás será humilhado nesse período, né? Quando Jesus voltar, obviamente, e assim sucessivamente. Então, quais são os motivos para que a tribulação apareça? Então, esse aspecto é tão importante que o Senhor, nosso Senhor, ele usa o sermão inteiro para discutir sobre esse assunto. Mateus capítulo 13. A primeira parte do sermão trata da proclamação. A segunda parte do sermão trata da explicação. A terceira parte do sermão é proclamação, né? E a segunda parte fala da explicação de tudo que é dito, né? Então, provar a falsidade de alegação do diabo desde a sua queda. Então, Satanás vem tentando aí governante mais lógico de direito, criação, trazendo aí engano para o povo. Então, Satanás irá falhar miseravelmente. Primeiro, prepara uma grande multidão de mártires para o céu, preparar uma grande multidão viver para o milênio, né? Punir os gentios, purificar Israel, né? Preparar a própria terra nesse período de dilúvio, nessa terra. E aí tem uma cobertura, nossa terra terá uma cobertura de água, conforme está escrito, que é resultado de um paraíso, clima tropical, a descoberta de vastos depósitos de petróleo, de carvão, na área dos polos norte e sul, né? Então, são informações interessantíssimas para nós. Então, a grande tribulação, qual é a condição que levarão a terra à sua maravilhosa convenção? O que acontecerá nisso? Então, o sexto selo é o sétimo selo do julgamento, os ventos cairão, serão bloqueados, tudo isso em Apocalipse capítulo número 6. Os ventos, o que ocorrerão na primeira parte da grande tribulação? Primeiro, o surgimento do anticristo. Segundo, o surgimento do falso profeta. Terceiro, a organização da igreja prostituta. Quarto, a ressurreição do antigo império romano. Quinto, a lição de 7 anos do anticristo com Israel. Sexto, o retorno em massa de judeus para Israel. Oitavo, a reconstrução do terceiro templo judeu. Nono, o ministério das duas testemunhas. Décimo, o ministério dos 144 mil. 11º, a reconstrução de Babilônia. 12º, o derramamento do julgamento dos primeiros selos, certo? Então, que evento ocorrerá no meio da grande tribulação? Então, a invasão de Gog e Magog a Israel, a destruição da igreja falsa, a expulsão de Satanás do céu, a queda, a morte das duas testemunhas. Quantos eventos ocorrerão nessa parte aí? São 8, né? Nós vamos ver aqui. Que eventos ocorrerão na parte final da grande tribulação? Primeiro o início, depois parte final. No início nós temos 11, né? Depois nós temos as 4, o evento que ocorrerá na parte do meio da grande tribulação, e agora a parte final, a completa manifestação do anticristo, né? A perseguição mundial a Israel, o último selo do julgamento, consistindo aí de 7 trombetas, a proclamação das 4 mensagens do céu, o entoar dos 2 cantos especiais, a visão do tabernáculo no céu, o julgamento das 7 taças, né, ou frascos, no caso, a destruição de Babilônia. Então, são um total de 8 acontecimentos no final da grande tribulação. E o Espírito Santo estará presente na grande tribulação? Ao contrário dos que pensam alguns, o Espírito Santo não será retirado quando a igreja for arrebatada. Em vez disso, ele irá, ou ao que parece, realizar um ministério similar à sua obra do Antigo Testamento, e conclui-se que ele permanecerá na terra, devido ao fato de que muitos serão salvos durante a grande tribulação, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo de número 9, capítulo 7, versículo de número 9 a 17. Então, a palavra de Deus nos deixa claro que nenhum mortal pode ser salvo a não ser pelo ministério do convencimento do Espírito Santo. Então, qualquer momento, a sua presença será sentida na tribulação, conforme indica o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 30, versículo 30 a 32. Então,
Então a noiva não será vista na grande tribulação, mas é vinda do céu no final da grande tribulação. Então são fatores importantes, né, que temos de forma sobeja aí, ok? É um tempo determinado pelo Senhor, é a abertura do selo da trombeta, que eu já falei aqui, é a preparação de Israel para o encontro com o Messias, também já trouxe essa informação, e o tópico de número 3, o que acontecerá na grande tribulação, ou quando acontecerá a grande tribulação? O início, a palavra de Deus não fornece uma data exata, o período da grande tribulação. Contudo, Mateus 24, lembrando que a maior parte de Mateus 24 foi escrita por judeus, né? Isso é bom notar, né? E vamos aqui. Como a grande tribulação se enquadra nas 70 semanas de Daniel, né? Então vamos responder 6 perguntas para isso. A quem se refere a essa profecia? Ela se refere a Israel. O que significa o termo 70 semanas? A expressão literalmente 70 vezes 7 anos, ou seja, essas palavras, Deus está dizendo para Daniel aqui que ele continuará lidando com Israel por 490 anos antes de trazer a justiça eterna. Então, quando começou o período das 70 semanas? Ele começou no comando para construir os muros de Jerusalém. Os primeiros 2 de Neemias informam-nos que esse comando foi dado aí durante o 20º ano da sessão de Artaxerxes. Isso nós vamos ver fazendo uma pesquisa na Enciclopédia Britânica, né, da esse ocorrido aí de 5 de março de 444 a.C. Essa informação é da Enciclopédia Britânica, ok? Muito interessante. Quais são os 2 períodos de tempo principais mencionados nas 70 semanas? Ou seja, o primeiro período consiste de 69 semanas, que é um total de 483 anos, de 444 antes de Cristo, né? Claro. A crucificação de Cristo em 33 depois de Cristo. O segundo período consiste na semana de 7 anos do arrebatamento da igreja ao retorno de Jesus Cristo. Portanto, a 70ª semana, na verdade, é a grande tribulação, né? Se fizer essas contas, né? Então, a 70ª semana ocorre continuamente, alguns hiatos entre esses 490 anos, ou ela prossegue aí até o tempo do fim. A teologia dispensacional, por exemplo, ensina que essas semanas não seguem continuamente, mas houve um hiato, uma paráfrase um parênteses, aliás, de quase 2000 anos entre a 70ª semana, 79ª semana e a 70ª semana, né? Então a cronologia pode ser comparada aí a um jogo de basquete de 60 minutos por 59. O jogo prosseguiu em um andamento feroz e contínuo. Tanto então o árbitro fazendo essa comparação para isso aí. Então a temática da grande tribulação, né, a matemática da grande tribulação, se faz bastante números, contagens, etc, etc, tal, não é? Segundo a Enciclopédia Britânica, né, e um matemático de nome Thomas Ace, né, ele calcula que esse tempo de evento, a explicação das 70 semanas lá em Daniel, é 69 mais 7 é igual a 69 vezes 7 é igual a 360, né, que dá um total de 173.880 dias, do dia 5 de março de 444 a.C., dá um total mais 173.880, que é igual a 30 de março de 33 a.C., aí vem a verificação aí de igual a 476 semanas, ok? Isso é uma curiosidade importante. Então, a Bíblia oferece outros exemplos de atos. Por exemplo, sim, há pelo menos 3 ocorrências em atos de muitos séculos que procedem a ser encontrado aí no início do parágrafo. Vamos observar em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7,
Isaías 61, versículo 1 e 2, Zacarias, capítulo de número 9, versículo 9 e 10, né? Então, essas informações são importantes, está no texto, né? Então, quando os judeus e gentios morrerão durante a grande tribulação? Quantos judeus e gentios morrerão durante a grande tribulação? Quantos judeus? Talvez 2/3 serão mortos pelo anticristo, o dobro do número que foi morto por Adolf Hitler. Zacarias 13, versículo 8 e Mateus 24, verso 9. E quantos gentios? Os fatos envolvidos, 1/4 da humanidade morrerá durante o 4º selo. Apocalipse 6, verso de número 7 e 8. Não é? Então, 1/3 morrerá, não é? Conforme a 6ª trombeta. Então, os números envolvidos, vamos supor que cerca de 4 bilhões serão deixados para trás no arrebatamento. 1 bilhão será morto durante o 4º selo, sobrando 3 bilhões. Então, 1 bilhão será morto durante o 3º selo. Então, são informações que, pesquisando, a gente encontra. Vamos encontrar isso aí, ok? E dentro dessa proposta, nós vamos ver o que acontecerá com Jerusalém durante a grande tribulação. Ela se tornará mundana, um pouco imoral, conforme sugere Apocalipse 11, versículo 8. Ela se transformará um corpo de tremor, Zacarias 12, versículo 2. Ela servirá como base para as 2 testemunhas, né? O ministério das 2 testemunhas, pautado no capítulo de número 11, versículo 3 a 7 de Apocalipse. Nós vamos ver a morte das 2 testemunhas, a sua ressurreição, tudo no capítulo 11. Um terremoto divino irá destruir a 10ª parte da cidade, né? Ela será atacada e ocupada brevemente pelo exército dos anticristos. Na metade da cidade será levada em cativeiro, né? E será a base temporária para o anticristo. Seu tempo será profanado e assim sucessivamente. Então, nós vamos observar que todos esses acontecimentos ligado aí à grande tribulação, ok? Qual é o ápice da grande tribulação? Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança foi feita, será rompida, tal fato acontecerá por meio da grande tribulação, dando início propriamente ao ápice do tempo da angústia de Jacó. Então, nos últimos 3 anos, a grande tribulação será os piores, né? Será os piores para o mundo. Serão os piores para o mundo, pois nesse período 7 anjos derramarão as suas pragas, as últimas pragas sobre a terra. Apocalipse 16 e 17. Então, na última praga, vão aparecer feridas terríveis, dolorosas sobre aqueles que tiverem o sinal da besta, né? Da besta. E assim sucessivamente. Então, e o diabo? O que acontecerá em Apocalipse capítulo 12, versículo 2? As 2 testemunhas em especial no Antigo Testamento, vai aparecer no capítulo 11, o anticristo, então, e a multidão de anjos especializados. Os anjos foram empregados por toda a Bíblia, eles são empregados aí na execução da obra de Deus, mas em nenhuma outra época eles ficarão fora, ficarão tão ocupados, ou seja, ficarão tão ocupados na terra quanto na grande tribulação. O anjo conselho de Deus vivente, os 7 anjos com as 7 trombetas, um anjo com o necessário, um anjo com um pequeno livro, um anjo com o evangelho eterno, um anjo com a foice da colheita, 7 anjos e 7 taças da ira de Deus, um anjo com uma mensagem de destruição, um anjo com uma chave, uma grande cadeia. Então, no Antigo Testamento, o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1, informa-nos que um desses anjos será o próprio arcanjo Miguel. E os 144.000 pregadores de Israel, né, os exércitos de demônios com aparência de gafanhoto do poço do abismo, um exército de demônios e cavaleiros, né, do rio Eufrates, 3 espíritos malignos, né, uma guia especial. Então, a palavra traduzida aqui como anjo, nesse versículo, né, na verdade é a águia, da linguagem original, né? Então, portanto, a águia é a última das criaturas irracionais que recebe o poder de falar nas Escrituras. Então, podemos ver que a serpente fala em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Uma jumenta fala
em Números, capítulo 22, versículo de número 28 e 29. Então, essas informações são importantes, né? Então, dentro dessas questões, nós vamos ver um cruel e ambicioso rei do norte, está lá em Ezequiel capítulo 38, verso 1 e 3, e vamos ver também 4 mulheres simbólicas. Uma mulher perseguida, que é Israel, uma prostituta sangrenta e maligna, que é a falsa igreja, uma rainha arrogante, que assenta os sistemas político e econômico mundial, né? E uma noiva pura e casta, que é a igreja verdadeira. Apocalipse capítulo 19, verso de número 7 a 8. Então, a noiva não é vista aí na grande tribulação, mas é vinda do céu na grande tribulação. Então, são referências importantes, não é, para alguns debates que se tem nos dias de hoje. Não é? E aí vamos ver a questão do Armagedon e etc. e tal. Tem bastante coisa dentro desse viés, dentro desse conteúdo de informação. O fim. Depois o anjo derrama a última taça e os demônios sairão e farão prodígios e convencerão os reis do mundo, que se reunirão a uma grande batalha, né? Se reunirão em uma grande batalha, e essa batalha é chamada de Armagedon. Segundo a Enciclopédia Popular da Profecia, o termo Armagedon vem da palavra hebraica Har, que significa montanha ou colina. No Antigo Testamento, as profecias falavam a respeito da destruição do inimigo do povo de Deus e do arrependimento e a purificação dos israelitas. Zacarias foi um desses profetas, né? E acontecerá que nos dias farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados e se ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E vai ter dificuldade porque Deus estará com Jerusalém. Então, a grande tribulação é uma realidade dos nossos tempos, né? A grande tribulação é um fato, né? É fator absoluto, que não temos nem dúvida com respeito a essa temática, né? Não temos dúvida alguma com respeito a essa informação. Então, a grande tribulação, dentro do seu contexto geral, ela vai trazer para a igreja nós temos que pensar nisso agora, começar a pensar nisso agora. Já temos que estar com isso em mente, que Jesus vai voltar, vai ter o trono branco, vai ter o tribunal de Cristo e vai ter toda essa situação. Então, a grande tribulação é um período de sofrimento, como eu já disse. Então, na atualidade, alguns poucos cristãos entendem que não haverá uma grande tribulação final. Normalmente, eles adotam uma interpretação chamada de preterista dos textos bíblicos que fala sobre a grande tribulação. Esses cristãos são mais comuns dentro de uma posição escatológica chamada de pós-milenismo, não é? Muitas passagens bíblicas falam de uma grande tribulação futura, e entre elas é mais conhecida aquela em que Jesus falou sobre a grande tribulação em seu sermão, a grande tribulação em seu sermão profético, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, não é? Então, o apóstolo Paulo também, ao se referir a esse período da grande tribulação, em 2 Tessalonicenses 2, né? No livro de Apocalipse, há diversas passagens sobre ela. A exemplo, Apocalipse 7, versículo 13 a 19, Apocalipse 13, Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Apocalipse 13, 19, versículo 13 e Apocalipse 19, versículo 20. Então, nessas passagens, muito difícil. Os estudiosos também concordam que o profeta Daniel profetizou sobre a grande tribulação em Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Quando ocorrerá isso? A Bíblia não estabelece data, conforme eu já disse, ela apenas nos informa que será o momento dos finais da presente era, não é? Então não temos muita informação. Basicamente aí existem 3 escolas de interpretação sobre a cronologia da grande tribulação. Há cristãos que defendem que a grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Eles dividem a volta de Cristo em 2 etapas. A primeira será no arrebatamento secreto, para buscar a igreja. E a segunda será visível em glória, para livrar Israel e os convertidos da grande tribulação. Esse período durará 7 anos. E segundo essa interpretação, a igreja não passará pela grande tribulação e é chamada de pré-tribulacionista. Então, essa interpretação é chamada de pré-tribulacionista. E é a interpretação mais recente
do cristianismo. Ela começou a ser ensinada na forma oficial somente após o século XIX. Hoje, ela representa o pensamento da maioria dos cristãos, o pré-tribulacionismo. Então, há também aqueles que entendem, a Assembleia de Deus entende e segue essa linha aqui do pré-tribulacionismo, ok? Falo isso que somos assembleanos e a Assembleia de Deus segue isso. Na declaração de fé já está também registrado, né? Então, há também aqueles que entendem que a grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo e como com a igreja ainda na terra. Essa interpretação é chamada de pós-tribulacionista, né? Então, ela é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Antes do século XIX, a maioria esmagadora dos cristãos era pós-tribulacionista. Na atualidade, essa posição voltou a crescer, né? E, por fim, também há também cristão que entende que a grande tribulação começará antes da vinda de Cristo, mas que o arrebatamento acontecerá no meio dela. Então, essa interpretação é chamada de midi-tribulacionista ou meso-tribulacionista. Então, ela representa a minoria dos cristãos, ela é muito remota, né? Então, como será a grande tribulação? Conforme eu já disse, já trouxe todo o escopo aqui, o apóstolo Paulo escreveu que a grande tribulação será um período de apostasia, capítulo 2, verso 3 de 2 Tessalonicenses. Então, o mesmo apóstolo Pedro vai afirmar que nos dias que acontecerão a segunda vinda de Cristo, serão marcados por pessoas descrentes que zombam a palavra, e esse tipo de comportamento sempre existiu, mas que intensificará no período final, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a poderosa mão de Deus esteja sobre a nossa vida, e na próxima aula estaremos estudando um assunto também muito interessante. Não perca a bênção de Deus, é o aparecimento do anticristo, não é? Deus abençoe a todos, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar a vida.